Graças e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, nos ensinando, moldando o nosso caráter, moldando quem nós somos, conforme o seu querer, conforme os seus planos e seus propósitos. Amém? A aula de hoje nós vamos tratar sobre o pecado. A doutrina do pecado nós vamos falar, que é um dos pontos aí da nossa confissão de fé. O ponto seguinte no caso. E o texto aí da nossa confissão de fé sobre o pecado, ele começa dizendo que no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Então, o que nós entendemos é que o homem, ele foi criado para ser um ser perfeito. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser alguém perfeito. Né? No início, quando ele foi criado, obrigado, irmão. O homem, ele tinha a possibilidade de manter comunhão com Deus, sem que nada pudesse intervir nisso. Mas aí o primeiro ponto da nossa confissão de fé, sobre o pecado, diz o seguinte: mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado, e assim perdeu a comunhão com Deus, e dele ficou separado. Hoje nós não temos ali a projeção dos textos, mas eu aconselharia os irmãos se concentrarem um pouquinho mais no que vai ser falado, porque se os irmãos forem tentar procurar o texto, ler o texto, às vezes acaba que não dá tempo, né? Aí não faz nenhum nem outro. Então, se concentrem mais no que é falado, depois eu vou enviar o estudo para vocês, aí vocês podem estudar também com mais calma. Ô Marcelo, se você puder dar só um pouquinho de grave nesse microfone aqui, fazendo um favor. O primeiro texto que nós vamos ler é o de Gênesis, capítulo 3, os versículos 6 e 7, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, como nós lemos aqui no nosso primeiro ponto, o ato de pecar foi um ato livre, né, por parte do homem. O homem, ele escolheu pecar. Como nós aprendemos algumas aulas atrás, Adão e Eva, eles foram os únicos da criação que puderam desfrutar de fato, verdadeiramente, daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? E mesmo diante de tudo o que Deus havia dado a eles, naquele momento ali, né, enquanto eles estavam ali, eles escolheram, eles decidiram pecar, eles decidiram desobedecer a Deus, naquilo que Deus havia instruído a eles. Então, a ideia do homem aqui, não era uma ideia que nós podemos considerar saudável, né? Não era uma ideia saudável. A ideia que eles tinham, né, no ato de comer daquele fruto, daquela árvore, é para que eles se tornassem iguais a Deus, conhecedores das mesmas coisas que só Deus tinha acesso. Então eles foram enganados por Satanás, de certa forma, eles foram induzidos por Satanás a fazerem isso, pensando que se tornariam como Deus. Então perceba que existe uma diferença aqui essencial no nosso posicionamento de conhecer a Deus. Para Adão e Eva, ali naquele momento, no jardim do Éden, conhecer a Deus significava saber de tudo o que Deus sabia. Era ter acesso a tudo que Deus tem acesso. Era lidar com coisas, com as situações da vida, em um mesmo nível que Deus costuma lidar. Porém, o que eles ainda não sabiam é que eles não tinham dentro de si essa capacidade. Porque eles eram, ainda que tivessem sido criados para serem perfeitos perante a Deus, né,
eles ainda eram criaturas e não criador. Então nós já vimos em várias outras aulas que o Deus, o nosso Criador, ele é infinitamente superior a nós que somos criaturas. O verdadeiro conhecer a Deus, que nós precisamos estar dispostos a buscar, que nós precisamos desejar buscar nas nossas vidas, é um conhecer que nos faz ter ainda mais certeza do nosso lugar, né? Que nos faz enxergar a vida e as circunstâncias de maneira que nós entendamos que sem Deus, sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não podemos ir a lugar algum. Quando nós conhecemos a Deus, na sua essência, quando nós vivemos uma vida de intimidade com Ele, consequentemente nós entendemos que nós somos dependentes dEle. Conhecer a Deus nos faz entender que somos dependentes dEle e que sem Ele nós não somos nada. Então, querer ser como Deus, né? Querer ser donos da verdade e conhecedores do bem e do mal, ao invés de nos aproximar de Deus, que talvez fosse a ideia que Adão e Eva tinham, isso tudo nos afasta de Deus e não nos aproxima dele. Já em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Aqui o texto ele reafirma para nós, né, o bom trabalho que Deus fez na criação. Deus criou o homem reto, criou um homem, um ser, para ser perfeito na sua existência. Porém, o homem, através das suas escolhas, ele decide se meter em muitos problemas, como o texto diz, né, escolhendo um caminho que era oposto ao que Deus havia criado para que ele seguisse. E isso, então, fez com que o homem deixasse de ter comunhão com o seu Criador, né? Fez com que o homem deixasse de ser, por natureza, aquilo que ele havia sido criado para ser. Então, por mais que o homem tenha sido criado para ser perfeito, que ele tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado que entrou na sua vida o afastou de Deus. Fez com que ele deixasse de possuir essa perfeição na qual ele tinha quando ele foi criado. Então, diante deste pecado, diante do pecado que entrou na vida, né, dos nossos pais, digamos assim, na vida de Adão, na vida de Eva, eles deixaram de ter comunhão com Deus, certo? O segundo ponto da nossa confissão de fé diz que, em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Aqui nesse ponto eu acrescentei 2 textos que eu achei mais coerentes com o ponto. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos de 21 a 23. Diz o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que se procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A gente estava até brincando ali na entrada ali do templo, que a Dita estava passando álcool ali na nossa mão e falando que é a mão que contamina a gente, né? Em relação ao vírus. Aí eu subi, brinquei aqui, falei assim, hoje vocês vão ver o que é que contamina de verdade. É o que está dentro, né? É o que vem de dentro. Então, o que esses versículos aqui do texto do Evangelho de Marcos estão descrevendo para nós é exatamente do que nós passamos a ser compostos depois que o pecado entrou no mundo. Antes do pecado éramos perfeitos, criados, né, segundo a imagem e semelhança do nosso Deus. Porém, depois que o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, nós passamos a ser compostos por essas coisas que estão enraizados em nós. As imoralidades, né? E nesse contexto que nós lemos aqui, Jesus, ele está repreendendo os fariseus que questionavam ele
sobre os discípulos estarem comendo ali a comida com mãos impuras, né? E na fala de Jesus, depois de ser questionado sobre isso, Jesus ele faz questão de deixar claro aqui, de enfatizar, que o grande problema do homem é aquilo que habita dentro dele, e não aquilo que ele ia comer, no caso, aquilo que era externo. Né? Jesus ele se refere ao coração do homem, como sendo a raiz de todos os maus pensamentos. E quando eu li isso, eu criei uma dúvida na minha mente, né, enquanto eu lia esse texto. Falei, por que Jesus ele fala do coração como sendo a raiz do mau pensamento e não a nossa mente? Porque quando a gente fala de pensamento, né, logo nós já relacionamos isso com a nossa mente, com o nosso intelecto, né? É quase que algo técnico a gente pensar, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente planeja, a gente sempre relaciona isso ao nosso pensamento e não ao nosso coração. Porém, o que Jesus quer fazer aqui? Jesus ele vai além, ele é mais profundo, né? Ao nos revelar que os maus pensamentos saem do nosso coração. Isso justamente porque ele quer nos mostrar, irmãos, que o mau pensamento é algo que já está enraizado em nós, né? Que não há a menor possibilidade de nós conseguirmos ser diferentes, né, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, né? Aquilo que a nossa mente planeja, né, aquilo que a nossa mente calcula, antes de fazer, já nasceu no nosso coração. E é justamente disso que Jesus está falando, né? Que os maus pensamentos, as atitudes que são convertidas em pecado, em algo que é mal, antes de serem pensadas por nós, elas já moravam no nosso coração, nasceram em nós. E isso é algo que nós só conseguimos superar através da ação do Espírito Santo. Somente com o próprio Espírito Santo de Deus agindo em nós é que nós conseguimos fazer isso. Em alguns casos, diante de algum pecado que nós cometemos no dia a dia, nós chegamos à conclusão de que aquele pecado, aquilo que nós fizemos naquele momento, nem era algo que nós realmente queríamos fazer. Nem era algo que a gente estava planejando, programando ali, né, e maquinando para fazer. É algo que simplesmente toma conta de nós e num descuido vem, né, e é externado isso se torna uma atitude, antes isso se torna um pensamento, que se torna uma atitude que se concretiza num pecado. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, nos versos 19 e 20, ele diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Só que diante desse fato aqui, irmãos, né, porque às vezes a gente ouve isso e fala, então quem peca não sou eu, né? Que tem muita gente que se desvia da igreja, irmãos, que abandona a fé com esse pensamento. Esse é um pensamento, inclusive, que já de anos, de séculos, de milênios, já é combatido. João combatia isso dentro do gnosticismo, por exemplo, que falava que o espírito não peca, então o que peca é externo, isso vai ficar e isso não importa. Mas isso não é a verdade, né? Porque diante desse fato aqui, nós não podemos nos acomodar e pensar que nós não temos responsabilidade sobre os nossos pecados. Por quê? Porque nós somos pecadores, sim. Esse é um fato que é irreversível, não muda, né? Os nossos atos e pensamentos, eles expressam isso todos os dias, porque por mais que nós estejamos próximos de Deus, por mais que nós busquemos a Deus, por mais que nós nos esforcemos para levar uma vida em santidade, nós sempre pecamos. E se o pecado não existisse, se nós não fôssemos pecadores, nós deixaríamos de pecar então, né? É óbvio que o pecado, a prática do pecado, ela deixa de existir. A prática, aquilo que a gente faz todo dia, a gente permanece, faz de novo e não se arrepende. Essa é a diferença no caso daquele que é verdadeiramente cristão, aquele que recebeu Jesus, aquele que tem o Espírito Santo.
ele entende que ele é pecador, ele se arrepende todo dia, e ele tenta de todas as formas lutar contra isso. Presta atenção numa coisa, existe um espaço, né, entre o que o nosso coração produz, que é algo que já está enraizado em nós, e o que a nossa mente planeja fazer. Existe um espaço de tempo entre essas duas coisas. E é justamente esse espaço exato que faz a diferença. Por quê? Porque é nesse espaço de tempo que nós escolhemos alimentar o nosso espírito ou alimentar a nossa carne. Nós sabemos que somos pecadores, nós já sabemos que o pecado é algo que está enraizado em nós. A Bíblia diz que nós já nascemos, né, pecadores. Então, se nós sabemos que do nosso coração só pode brotar coisas ruins, maus pensamentos, como a Bíblia mesmo nos ensina, existe um espaço de tempo entre o momento em que nós compreendemos o que nós sentimos como sendo pecado, o momento em que isso chega na nossa mente e a gente age. Se no momento em que esses pensamentos, esses sentimentos de pecar chegarem em nossa mente, e nós de fato entendemos que é o momento exato para alimentarmos o nosso espírito, nós encontramos a saída, nós encontramos o escape. Nós temos a possibilidade de fugir, de escapar do mal. Então nós precisamos entender que quando nós fomos achados por Deus, quando Ele nos resgatou e nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós, o caminho correto é que nós sejamos guiados totalmente por Ele, né? Que as nossas vidas sejam uma expressão exata desse resgate de Deus. E o próximo texto que nós vamos ler, ele ilustra, né, bem esse fato aqui, para que a gente entenda um pouco melhor. Gálatas 5,17, que diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Todos nós concordamos, e já estudamos aqui também, que o espírito é bom, né? Ele é bom, porque ele é Deus, então ele é bom. Que o espírito, ele é santo. O espírito, ele é o próprio Deus, e que ele carrega consigo um fruto, né, gracioso, cheio de qualidades que são incomparáveis. E o texto que nós lemos aqui de Gálatas diz que a nossa carne é o oposto do espírito. Portanto, irmãos, se o espírito é bom e a nossa carne é o oposto do espírito, significa que nós somos maus, né? E significa que a nossa natureza procede do que é mal, que nós já nascemos contaminados por esse mal, pelo pecado. E diante dessa realidade é que nós temos que entender que nós precisamos desesperadamente da salvação que está em Jesus para as nossas vidas. Que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós e nos guie os nossos passos, guie as nossas atitudes, que nos dê meios e caminhos para que nós fujamos do mal. Porque se não for assim, nós vamos viver uma vida sendo escravos de quem nós somos. Somos maus. Sem a ação do Espírito Santo em nós, viveremos sendo maus. O terceiro ponto diz que todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Salmos capítulo 51, os versículos 3 e 4. Diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Nós percebemos que o salmista aqui, ele deixa muito claro que o seu pecado era contra Deus, né? Ele diz: pequei contra ti somente. O fato, irmãos, de Deus ser o Criador, o nosso Criador e o Criador de todas as coisas, faz com que Ele também seja o dono de todas essas coisas. Faz com que Ele também seja aquele que dita as regras de tudo que acontece por aqui. Porque Ele de fato sabe o que é bom
e o que é mal. E quando nós não somos fiéis a essas regras que Deus estipulou, nós estamos agindo contra o detentor dessas regras, desse conjunto de regras. Vamos pensar aqui em um juiz de direito, por exemplo. Então existe um código penal, pelo qual esse juiz ele vai se basear para julgar alguém, e através desse código penal, desse conjunto de regras e de leis, é que ele vai se basear para aplicar a lei, e aí ele vai ver se aquela pessoa que está sendo julgada será absolvida, ou se essa pessoa será punida. No nosso caso, nós temos a Bíblia, que é o nosso conjunto de regras. E ela foi criada pelo próprio Deus, o nosso juiz. E Deus, como juiz, então, ele tem todo o direito de aplicar sobre nós a justiça baseada na sua lei. Se a lei do Senhor é aquilo que rege as nossas vidas, é aquilo que deve nos guiar, e Ele como sendo o autor dessa lei, quem é a melhor pessoa para julgar isso? É o próprio Deus, né? E é por isso que quando nós pecamos contra Deus. Porque nós agimos em desacordo com a sua lei. Nós agimos contra os seus estatutos, nós desonramos, nós bagunçamos com toda a ordem e com toda a decência pelas quais todas as coisas foram criadas. Então, o nosso pecado, antes de mais nada, ele é contra Deus. Porém, a nossa confissão de fé no quarto ponto diz também que o mal praticado pelo homem também atinge o seu próximo. O livro de Romanos, capítulo 14, versos 21 e 22, diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vamos lá. Abra sua cabeça, sua mente, seu coração, seus ouvidos e os seus olhos. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos lá, aqui a gente precisa entender o conceito de tudo que Paulo está falando aqui. Existe um contexto, existe uma ideia que Paulo tem e que ele está querendo aplicar ali aos leitores, né? Tanto aos primeiros leitores quanto a nós. Então, sobre quem que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando sobre alguns cristãos fracos na fé. Né? Ele não especifica quem eram exatamente esses cristãos fracos na fé, porém a gente entende aqui nas entrelinhas que eram cristãos recém-convertidos do judaísmo. Por quê? Porque no judaísmo eles alimentavam essa ideia, eles administravam essa ideia de que comer alguns alimentos e beber o vinho poderia ser uma afronta contra Deus. Então, por eles serem recém-convertidos ao cristianismo, talvez eles ainda tivessem uma dificuldade de entender realmente e de se libertar de algumas práticas, porque eram práticas apenas. Porém, para alguns deles, comer carne e beber vinho podia realmente representar essa afronta contra Deus. Então, qual que é o conselho de Paulo aqui nesse momento? Para aqueles que já caminhavam há mais tempo, para aqueles que eram considerados mais fortes na fé, para que eles tivessem compaixão dessas pessoas, né? Para que eles vivessem ali a sua vida como uma prova de amor e de cuidado realmente para com essas pessoas, né? Até que elas fossem de fato convencidas pelo Espírito Santo através de uma obra que o próprio Espírito fizesse nelas, ok? Continuando, em 1 Coríntios 10, nos versículos 31 e 32 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Nesse texto aqui de 1 Coríntios, nós já entendemos algo um pouco mais profundo que a gente pode fazer uma aplicação melhor para os nossos dias aqui, para o nosso contexto. No versículo 31, Paulo ele chama a nossa atenção para que o objetivo máximo das nossas vidas seja o de glorificar a Deus através das nossas atitudes.
sejam elas quais forem. O objetivo máximo da nossa vida, como sendo criaturas e filhos e servos de Deus, é que nós glorifiquemos ao Senhor diante de tudo aquilo que nós nos propomos fazer. Ok? Então ele nos ensina que não importa qual seja a área das nossas vidas ou o lugar em que nós estamos, né, que nós devemos de fato entregar as nossas vidas, né, como um sacrifício vivo, né, no altar do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos aprender a olhar com um olhar de misericórdia para os nossos irmãos. Porque existem pessoas que são realmente mais fracas na fé, que se apegam a pequenos detalhes, a pequenas práticas, a pequenos costumes e fazem disso o eixo de toda a sua fé. É pecado? Não é pecado. Nós não podemos julgar isso como um pecado. A pessoa que faz isso, faz crendo que está agradando a Deus. Então, o que Paulo nos ensina é, tenham compaixão. Paulo mesmo, várias vezes ele disse que ele se fazia de tolo para ganhar o tolo, não é? Então, com os judeus, Paulo ele era uma pessoa, com os gentios, Paulo era outra pessoa. Nunca deixou de seguir os princípios, mas ele sabia que para atingir um determinado ciclo ali, um determinado conjunto de pessoas, ele precisava agir de uma forma. E para atingir outro, ele precisava agir de outra forma. Então vamos pensar num exemplo aqui. A Bíblia, ela não condena o consumo de bebida alcoólica. Só que a Bíblia, ela condena a embriaguez. Ok? Isso é um fato. Ou seja, a Bíblia ela não condena se você e seu esposo, você e sua esposa, em um jantar romântico, tomem ali uma tacinha de vinho, né, compartilhando daquele momento entre vocês. Porém, quando essa prática se torna algo constante, se torna algo onde a pessoa ela perde o controle ali das suas ações, onde a pessoa começa a trazer problemas para sua casa, para sua família, onde a pessoa ela começa a trocar Deus pela bebida, ela começa a trocar a igreja pelo bar, por exemplo, quando a pessoa perde domínio sobre si, né, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos e a sua retidão perante o Senhor, isso se configura como um pecado. Então o conselho de Paulo é para que aqueles que são fortes na fé não acabem de alguma forma forçando os que são fracos na fé a caírem em um pecado contra a sua própria consciência. Lembra que lá em Romanos nós lemos que feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso explica exatamente, irmãos, aqui o conceito de levar alguém a tropeçar, né, que Paulo está dizendo. Paulo ele entende que Deus não condena aquele consumo moderado da bebida alcoólica. Porém, ele sabe que muitos dos seus irmãos em Cristo entendem isso como um pecado. E diante desse entendimento, ele nos ensina que nós não devemos influenciar esses irmãos a agirem contra a sua própria consciência. Sabe aqueles debates que a gente se mete para convencer a pessoa de que aquilo é ou não é pecado? Paulo está falando, larga a mão disso. Larga a mão disso, porque se na consciência da pessoa ela condena aquela situação, nós não podemos ser aqueles quem vamos influenciar, que nós vamos até mesmo pressionar essa pessoa para que ela haja contra a sua própria consciência. Isso é muito importante, irmãos, de nós entendermos aqui, porque a palavra ela nos ensina que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a nossa consciência é o nosso juiz. Então, sendo mais específico aqui, mais claro, o que Paulo está dizendo? Que ainda que determinado ato ou determinada ação não se configure, não seja realmente um pecado simplesmente por ele existir, se você tem um conhecimento sobre um irmão na fé, né, que naquele momento pode ser influenciado por você e acabar pecando, indo contra aquilo que a própria consciência dele diz, não faça. É isso. É importante a gente separar e entender o que Paulo está falando. Por quê? Porque às vezes a gente tem a ideia de que o escândalo, né, não, vai escandalizar o irmão. Isso a gente traz para um sentido muito emocional.
de que a pessoa vê e fala, nossa, lá o Lucas tomando um vinho hoje, olha, meu Deus. Não, isso não é escandalizar o nosso irmão. O que Paulo está falando sobre desculpa usar você de exemplo, tá, Lu? O que Paulo está dizendo aqui sobre escandalizar é justamente sobre isso. Sobre você ser aquele que influencia o seu irmão a agir contra a sua própria consciência e cair no pecado. Isso é um motivo de escândalo, entende? E por quê? Quando nós estamos falando da consciência, né? A consciência desse irmão que diz para ele que de fato aquilo que ele está fazendo, que essa prática é um pecado, ou não agrade a Deus no caso, ou que simplesmente não convém a ele fazer, pode ser justamente a voz do Espírito Santo falando com ele. Por quê? Porque talvez, irmãos, a inclinação que eu tenho para o pecado não é a mesma inclinação que você tem para o pecado. Entende? Então, o diabo, a gente precisa entender. O diabo ele é um derrotado, só que ele é esperto, ele é inteligente. Ele não vai te tentar nas áreas da sua vida que você é forte. Não vai, porque ele vai perder tempo. Ele vai te tentar justamente naquilo que você é fraco. Então, se um irmão condena a prática, ou se um irmão tem no seu coração de que aquela prática ali não convém a ele para aquele momento, nós não podemos ser aqueles que vai falar, não, nada a ver, não, vem, vamos, não, eu estou, você não está vendo que eu estou, vamos também. Não. Por quê? Porque justamente o Espírito Santo já pode estar trabalhando no coração desse irmão, né, mostrando para ele que aquilo ali para ele é um perigo. Porque tem gente que toma uma taça de vinho e está tudo bem. Tem gente que toma uma, toma duas, toma três, toma quatro e de repente está jogado na sarjeta. Entende? Então essa é a diferença. O Espírito Santo, irmãos, ele age em cada um de nós de uma forma. Existem princípios, certo? Que isso são invioláveis. Para mim, para você, os princípios jamais serão violados. Porém, a sua fraqueza é diferente da minha. A minha fraqueza é diferente da sua. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque nós podemos nos ajudar em amor. Porque naquilo que eu sou fraco, eu encontro alguém que é forte para me dar uma palavra de ânimo. Para orar por mim, para me aconselhar. E naquilo que eu sou forte, eu posso encontrar alguém que é fraco, onde eu posso aconselhar. Onde eu possa orar e dar um abraço nessa pessoa e dizer que vai ficar tudo bem. Que Jesus que o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a fugir desse pecado. Deu para entender? Vamos mais adiante. Olha que interessante o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Aqui nós vamos entrar agora num outro lado dessa situação. Diz assim o versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu próximo. A base para o que Paulo está nos ensinando, tanto em Romanos quanto em Coríntios, está aqui. O amor pelo nosso próximo. Se nós amamos, né, os nossos irmãos, com certeza, irmãos, nós vamos abrir mão dos nossos caprichos, dos nossos desejos, que não fazem diferença na nossa vida, por amor a esse irmão. Se nós amamos os nossos irmãos, nós não vamos provocá-los, induzi-los, levá-los a pecar. Por outro lado, se mesmo sabendo de todas essas coisas, nós não nos importarmos, e nós continuarmos agindo como sendo pedra de tropeço, influenciadores, levando os nossos irmãos a pecarem contra a sua própria consciência, significa que nós não amamos a Ele. E se nós não amamos a Ele, nós não amamos a Deus também. E aí, o buraco fica um pouco mais embaixo. Apenas uma observação sobre isso. Nós estamos usando aqui o exemplo da bebida, da comida, porque era aquilo que Paulo estava se referindo ali para aquele contexto, né? Porém, esse texto aqui, ele se aplica ao pecado de modo geral. Ele se aplica a tudo aquilo que é lícito, certo? Ou seja, a tudo aquilo que não é pecado, mas que alguns de nós, por terem práticas diferentes, acham que não convém. Né, nós citamos aqui a bebida, nós citamos, sei lá, nós podemos citar várias coisas, entende?
que não é pecado simplesmente por existir, mas que pode vir a se tornar um pecado, certo? Um outro exemplo, muito claro, muito rotineiro nas igrejas, tatuagem. Tatuagem é pecado? Não é pecado por si só, mas aquilo que está em torno dela pode vir a se tornar um pecado, por causa de um ou outro motivo. Entendeu? Mas a Bíblia não dá base para falar que tatuagem em si é pecado. Entende? Só que existem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Existem muitas coisas que precisam ser levadas em conta antes de tomarmos esse tipo de decisão. Certo? Então entenda isso. Aquilo que é lícito, né, que está no nosso coração, que talvez não seja um pecado, para os nossos irmãos, para algum dos nossos irmãos, isso pode ser um pecado. Para alguns dos nossos irmãos, ele pode ter uma certa dificuldade em lidar com aquilo. Se é algo que é muito importante para você, irmãos, tudo bem. Né? Você não está errando. Você estaria errando se você realmente induzisse essa pessoa a agir contra a própria consciência dela. Mas se você simplesmente faz para você, é você e Deus. É a sua consciência e Deus. Ok? Então aquilo que é lícito, né, nós estamos falando daquilo que é lícito, tá? Nós não podemos sair daqui pensando, então vou sair pecando por aí, e só não influenciar ninguém a pecar comigo e está tudo certo. Aí você está indo para o inferno direto, né? De tobogã, escorregando rapidão, chegando lá, ixi, não dá nem tempo. Aquelas ondas do mar de Bertioga lá vira fichinha, não dá nem graça. Né? Então, o conceito que está aqui explícito, tanto em Romanos quanto em Coríntios, fala sobre nós não sermos responsáveis e influenciadores do pecado dos nossos irmãos. E dentro desse assunto ainda, eu gostaria de fazer uma última observação. Lá em 1 Coríntios, também, no capítulo 10, também, no verso 12, diz assim, ó: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um alerta do apóstolo Paulo, nos mostrando que inclusive aqueles que se consideram fortes na fé, também estão sujeitos a cair. Irmãos, o crente é uma raça que tem o péssimo hábito de viver a sua vida com Cristo ali, no limite do pecado. A gente está sempre querendo saber se é pecado ou se não é, você já reparou? Mas será que é pecado? Quando na verdade a gente deveria estar pensando que eu não quero nem saber se é pecado, não vou nem chegar perto. Entendeu? Então a gente tem esse limite. Só que o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós devemos fugir da aparência do mal. Isso significa que a gente precisa fugir daquilo que só se parece mal. A gente não precisa ter certeza que é mal. Se parece, se a sua... Porque, irmãos, se você tem dúvida, a sua consciência está te avisando. Não faça. A dúvida é o primeiro sinal de alerta de que nós precisamos ir por um outro caminho. Teve dúvida? Dá uma segurada, respira, pensa, ora, conversa com pessoas. Só quando a paz chegar, faça. Então pense comigo aqui, ó. Vou dar um exemplo sobre essa questão que nós falamos aí do crente. Imagina que você precisa chegar num lugar, certo? E que para você chegar nesse lugar, tem duas ruas possíveis que dão acesso a esse destino final. Uma rua tem um caminho mais curto e uma rua tem um caminho um pouco mais longo. Na rua que tem um caminho mais curto, você chegaria mais rápido, tem um pitbull raivoso que morde todo mundo, ataca todo mundo que passa por ali. E na outra rua, apesar de ser um pouquinho mais longa, ela tem um caminho tranquilo, calmo, que você pode ir com calma. Qual dos caminhos nós vamos escolher? A gente vai escolher o caminho fácil, né? Claro, mais longo, mas está tranquilo. Não escolhemos. Eu não sei o que acontece com o crente, que na 99% das vezes, nós escolhemos o caminho do pitbull. Vamos ver o que dá. Não, mas eu sou mais rápido. Não, mas eu sou mais forte. Não, mas eu consigo. E é isso, é justamente isso, irmãos, que é fugir da aparência do mal. Se eu estou vendo que o mal está ali, babando para me pegar, por que eu vou tentar passar por ele sem ser atingido? Eu não preciso disso. Eu posso simplesmente ir por outro caminho. Eu tenho um outro caminho possível,
que é mais tranquilo, que vai me trazer menos danos. Esse é o limite, né? Então, sempre que nós estivermos diante de situações assim, irmãos, diante desse tipo de perigo que o pecado aparente para nós, a gente precisa fazer uma pergunta muito sincera dentro do nosso coração, que é: me convém? Essa é a chave. Duas perguntas: me convém? E a segunda pergunta: Jesus faria isso? Irmãos, na grande maioria das vezes, essas duas perguntas vão resolver o seu problema. Se você tiver dúvida que se te convém ou não, se você tiver dúvida se Jesus faria ou não, não faça. Só faça na certeza. Dessa forma a gente consegue fugir da aparência do mal. O quinto ponto diz que o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal. 1 João, capítulo 5, dos versos 10 a 12. Diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus fez de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse texto aqui de 1 João, ele é muito claro e talvez nem precise de tanta explicação sobre ele, né? O versículo 11, ele fala sobre o testemunho que Deus nos deu, né? E esse testemunho é o próprio Jesus, aquele que possui nas suas mãos e em seu sacrifício a vida, ok? E como nós sabemos, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E é justamente por isso que apenas nele nós encontramos a vida, porque somente ele é a vida. Ele é a vida que nós precisamos. E além disso, no versículo 12, nós temos um ensinamento aqui sobre o nosso quinto ponto, que é muito claro. Nós lemos que o maior pecado do ser humano é não crer na pessoa e na obra de Jesus. E a clara consequência para aquele que não crê é justamente que não terá acesso à vida. Porque a vida está no objeto que eu não creio. Se eu não creio naquele que é a vida, logo não tenho a vida. A vida eterna, irmãos, do lado de Cristo, ela não é para todos. A gente precisa se acostumar com essa ideia. O que o texto nos ensina? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. É simples. Serão salvos aqueles que reconhecerem o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, através da ação regeneradora do Espírito. O ponto 6 diz o seguinte: como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Romanos capítulo 6, 23, é um versículo muito conhecido de todos nós, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo anterior que nós lemos, nós entendemos a gravidade do pecado de não crer no Filho de Deus. Né? Nós vimos que esse pecado, ele impede o homem de alcançar a vida eterna, né? Simplesmente porque somente em Cristo está a salvação. E nesse versículo 23 de Romanos 6, nós temos a consequência de quem alimenta uma vida de pecados. Né? Da mesma forma que existe uma recompensa para aqueles que creram em Jesus como sua única chance de encontrar a salvação, aqueles que fizeram o caminho contrário, ou seja, aqueles que não creram, também serão recompensados, só que será uma recompensa de dor, de morte e de destruição eterna. Quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ele está justamente dizendo que a recompensa para o pecador é a morte física e a morte espiritual, né? A perda de todas as chances de viver com Cristo. E quando nós pensamos aqui em morte física, isso abrange um conceito mais amplo do pecado, porque é uma consequência do pecado original, que nós falamos lá no início. O homem, ele foi criado para ser perfeito e para ser eterno. Ele não foi criado para morrer, ele foi criado para ser eterno.
Só que quando o pecado entrou na humanidade através de uma atitude do homem, todas as dores desse mundo passaram a ser parte da vida dele. E, consequentemente, o homem também conheceu o final dos seus dias, o final da sua vida, ele conheceu a morte. Já em relação à morte espiritual, aí já é uma consequência da nossa vida, nossa prática de vida, né, da forma como nós escolhemos viver. Alguém que tem o costume, né, de viver uma vida na prática do pecado, que não se arrepende disso e que não busca viver em obediência a Deus, essa pessoa está sendo condenada à morte espiritual e, consequente, será levada ao inferno. Romanos 8, versículos 7 e 8 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui nós temos a explicação, no caso, né, do que nós lemos antes. O fato do pecador, aqui, do pecado ter como consequência a morte, tanto física quanto espiritual, é justamente pelo fato de que a inclinação da carne, ou seja, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, elas são como inimizade contra Deus. O que é ser como inimizade contra Deus? É como se a nossa carne fosse, de fato, inimiga de Deus, né, quem nós somos. E é interessante que no verso 7 ali que nós lemos, Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Percebe como mais uma vez nós percebemos, aqui nós entendemos, que não existe a possibilidade de nós, né, seres humanos, nos inclinarmos para Deus por nós mesmos, né, somente através da ação do Espírito. Então, se nos nossos corações nós temos alimentado os nossos próprios desejos, significa que nós temos nos tornado, dia após dia, inimigos de Deus. E o nosso último ponto diz o seguinte: separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Romanos 3:20 diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala que pela lei vem o conhecimento do pecado? Quando nós vemos na Bíblia a palavra lei, na grande maioria das vezes, se refere a um conjunto de regras, né, a uma regra de conduta criada pelo próprio Deus, para que os homens, para que a humanidade obedecessem e seguissem cada passo que ele designou ali na sua lei. Então, esse código de conduta, nós sabemos também que jamais foi cumprido por ninguém, a não ser por Jesus. E diante disso, irmãos, nós temos uma prova muito clara, muito concreta, de que nós não conseguimos alcançar a salvação. O homem, ele é incapaz de se salvar a si mesmo. Por quê? Porque ele não consegue cumprir a lei. Ele é incapaz de cumprir a lei. Nós acabamos de ler aqui, antes em Romanos, que o homem, a carne, ela não obedece à lei e nem consegue, nem quer, e nem vai. Então nós somos incapazes de conseguir obedecer às leis, os preceitos de Deus. Significa que nós somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Então, diante disso, né, mostra-se a necessidade do homem de que exista alguém para fazer isso por ele. Alguém que se entregue, né, que entregue a sua própria vida. Então, cumprir toda a lei de Deus tornaria o homem apto para receber a salvação. É claramente isso, o homem foi criado, ele pecou, e então Deus criou ali uma forma para que o homem vivesse em conformidade à sua lei, aquilo que ele queria. E o que aconteceu? Não cumpriu. O homem não cumpriu. Antes disso, Deus, ele acabou com a humanidade, né? Através do dilúvio. Falou, esse povo não tem jeito não. Vou acabar com esse povo. Né? E depois a gente vê também, né, ele tentando
colocar um conjunto de regras para que as pessoas seguissem e fossem salvas, né, finalmente. Fracassamos novamente. Até que, por fim, ele envia o seu filho. Né? E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos de alguém, nós continuamos precisando de alguém que justifique, de alguém que faça em nosso lugar aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Né? Alguém que nos trouxesse aí a possibilidade de desfrutar de uma salvação graciosa e permanente. Né? Algo que não dependesse das nossas forças. Já lá em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras das nossas mãos, as obras da lei, né, toda e qualquer outra obra que nós possamos fazer, que traga aí para os nossos corações a singela ideia de que nós somos merecedores da salvação, serão completamente rejeitadas por Deus. Nós não fazemos para ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. E por entendermos a salvação, nós entendemos que precisamos praticar boas obras. Então o texto aqui, ele é muito claro, né? E ele nos ensina que a salvação é pela graça, né? Ou seja, de maneira totalmente imerecida. Né? Nós entendemos também aqui através do texto de Efésios, que o nosso papel, né, é de ter fé, é de crer, é uma fé salvadora. E o texto vai além, o que é mais incrível, o texto nos ensina também que a salvação, e até mesmo a fé, não vem de nós, que tudo isso é dom de Deus, são como presentes que Deus disponibiliza a nós. Tanto a salvação, como a fé. Para que nós... E isso é uma situação muito clara, irmãos. Por quê? Entenda que a fé salvadora é uma fé diferente da fé que a gente costuma usar rotineiramente, né? Sobre ter fé naquilo que Deus pode ou não fazer. Fé salvadora é algo à parte, é crer no Filho de Deus. E é interessante nós lermos isso aqui porque a Bíblia ela é tão magnífica que ela vai se completando, né? Nós acabamos de ver que o homem não tem capacidade de se salvar a si mesmo. Que dentro dele emana sentimentos maus, pecaminosos. E aí a gente vem para esse texto aqui de Efésios e lemos que a salvação é um presente, assim como a fé. Por quê? Porque se dependesse de nós, irmãos, criarmos nos nossos corações motivos para crermos no Filho de Deus, não seríamos capazes e estaríamos condenados. É por isso que se torna tão importante a ação de regeneração do Espírito. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, ele age em corações de pedra, arrancando-os e colocando corações de carne, entendedores de quão pecadores são. E a partir disso, nós conseguimos crer. Percebe como tudo vem dele, nada vem de nós, nada que diz respeito à nossa salvação vem de nós. A nossa maneira de viver, a nossa conduta enquanto homens aqui que querem ser servos a Deus, depende das nossas responsabilidades sim, mas para a salvação não depende. Não depende de nós, justamente porque em nós não existe nada em nós, no nosso coração, na nossa existência, que nos aproxime de Deus, a não ser a ação do Espírito, que torna isso possível, que muda os nossos corações, que muda a nossa mente. Então significa que até mesmo a fé que nós precisamos para crer naquele que é o objeto da nossa salvação, não vem de nós, mas do próprio Deus. E nós somos privilegiados por isso, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Se você entendeu que Jesus é o único caminho que você pode trilhar para ser salvo, significa que o Espírito Santo agiu em você. E você é um privilegiado. Então, isso se encaixa, né, essa ideia de que a fé também vem a fé salvadora também vem de Deus, se encaixa perfeitamente
na ação do Espírito Santo, né? Porque esse é o papel que ele tem hoje nas nossas vidas. Nós aprendemos que o Espírito Santo é quem nos regenera, é quem nos faz reconhecer que nós somos pecadores. Nós aprendemos que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que é justamente através desse convencimento que nós somos cheios dessa fé que nos salva, né? De uma fé que nos faz entender realmente que somos dependentes de Deus. E Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso com o seu povo, irmãos, que além de tudo que ele já fez por nós, ele ainda mantém o seu Espírito vivo, atuante, agindo através de nós, agindo em nós, agindo para que mais e mais pessoas se rendam, para que mais e mais pessoas reconheçam o caminho, e para que mais pessoas cheguem a Ele. E o maior consolo que nós temos diante do pecado que está em nós é justamente esse, de entender que a possibilidade que nós temos de, nos nossos corações, sermos regenerados pelo Espírito, né, termos o entendimento a partir disso, da nossa incapacidade, né, da nossa impossibilidade de alcançar a salvação por nós mesmos, mas também, irmãos, nos traz a paz de termos sido resgatados pelas mãos de misericórdia do único que é capaz de nos salvar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém?